Olá, agora vamos dar início à nossa terceira unidade da disciplina de Saúde e Segurança Ambiental. Nessa terceira unidade, nós vamos trabalhar sobre planos e programas de segurança ambiental e do trabalho. Bom, vamos iniciar falando sobre contingência. O que seria a contingência? É a possibilidade de um fato vir a acontecer ou não, uma situação de risco existente, mas que tem uma incerteza se ela vai acontecer ou não de fato. A sua concretização ela não tem uma certeza. Então, as condições necessárias para uma contingência são a possibilidade de um acontecimento futuro resultante de uma condição atual e a incerteza sobre as condições de operações envolvidas. E a resolução dessas condições envolverem alguns eventos futuros e alheios ao controle operacional, ou seja, quando uma situação atual pode vir a afetar uma situação futura e que não se tem um controle sobre esse tipo de situação, ou seja, a possibilidade de algo dar errado e que não se tem um controle sobre isso. Isso são características específicas da contingência. E para cientes desse tipo de situação, existe o plano de contingência. Para que ele serve? Vamos ver. O que seria o plano de contingência? É um documento de prevenção onde estão definidas as responsabilidades estabelecidas de uma organização para atender a uma emergência, que é a contingência, e contém informações detalhadas sobre as características da área envolvida. O intuito desse documento é treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar essas ações, as ações necessárias, as respostas de controle e combate a essas ocorrências anormais que podem vir a acontecer. Segundo a norma regulamentadora número 9, a implementação do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que vai ser estudado um pouco mais à frente, ela visa a prevenção da saúde e da integridade física dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes que venham a existir ainda no ambiente de trabalho e tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Neste plano está contido o plano de contingência, ou seja, o plano de contingência ele é parte do PPRA, do Plano de Proteção, de Prevenção dos Riscos Ambientais. O plano de contingência ambiental é um pouco mais específico, ele é trabalhado nas empresas, nas cidades, ocorrendo em diversas situações onde seja necessário utilizar um plano de contingência. Como exemplo temos incêndios, epidemias, enchentes, deslizamentos, ataques virtuais por vírus e falta de energia elétrica, por exemplo. São exemplos de situações onde o plano de contingência seria necessário. Por exemplo, tem uma tabela aqui com 2 exemplos de eventos e os procedimentos específicos que são definidos no plano de contingência. Temos o evento, por exemplo, o aumento do nível dos rios A e B em decorrência do aumento da pluviosidade, ou seja, muita chuva, os rios estão aumentando seu nível. Qual seria a ação, procedimento? Comunicar imediatamente os responsáveis pelas comunidades ribeirinhas, ou seja, quem estiver nas regiões das margens dos rios, devem ser comunicados para tomar as devidas providências. Quem seria o responsável por essa comunicação? Um técnico assistente de plantão, que deveria estar observando esse tipo de situação. E qual seria a sua ação? Disponibilizar veículos e fichas de cadastro para o técnico de plantão, ou seja, para que ele tenha ciência dessa situação e saiba como agir. E um usuário de gestor do sistema como responsável. Queimada na área rural com risco de incêndio em casas nas comunidades A e B. Por exemplo, qual seria a ação? Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros e o Resgate da Saúde. Um técnico responsável de plantão. Qual seria a ação efetiva? Efetuar o combate do incêndio e prevenção a danos e eventuais vítimas. Quem seria o responsável? O Corpo de Bombeiros e Militares do Estado.
Agora vamos falar sobre o plano de emergência. O que seria a emergência? É uma ocorrência indesejável que pode apresentar-se devido à falha humana, à falha de equipamento, de processo ou de fenômenos naturais que venham a provocar danos pessoais, a propriedades e ao meio ambiente. E assim ela requer uma eficaz e pronta ação de controle. O plano de emergência ele é aplicado quando o incidente já ocorreu, ou seja, ele não é uma ação preventiva, ele é uma ação remediativa. Ele atua para minimizar os impactos que já estão ocorrendo. Ele não garante que não ocorra um desastre, entretanto, ele pode evitar que algo pequeno possa se transformar em algo maior e venha a provocar danos mais agressivos, tanto à saúde humana, com perda de pessoas, quanto ao ambiente natural. O que seria o plano de emergência ambiental? Ele pode ser aplicado para socorrer vítimas de um sinistro ambiental, como enchentes, deslizamentos de terra ou incêndios. Isso pode acontecer tanto no meio urbano ou rural, como nas indústrias, por exemplo. O treinamento em situações de emergência ele é fundamental para que se tenha êxitos nas ações definidas. E isto implica em salvar vidas e patrimônio tanto da empresa como patrimônios naturais, públicos e ambientais. Vamos aqui para um exemplo simples de um plano de emergência. Por exemplo, em caso de explosão, que pode vir a provocar um risco de vida, temos o isolamento e evacuação da área para prevenção do risco à saúde, remover todas as pessoas do local e o isolamento da área para que ninguém se aproxime do local. Em caso de incêndio, isolamento, evacuação, uso de roupas apropriadas, para proteção à saúde, isolamento e evacuação das pessoas também, e o uso de roupas adequadas, e para prevenção do mal-estar, uso de roupas especiais para isso. Em caso de vazamento tóxico, quanto ao risco de vida, isolamento da área, evacuação de pessoas, uso de roupas e máscaras especiais apropriadas. Quanto à saúde, a remoção de pessoas de alto risco, para que não se aproxime do local, isolamento, fechamento de portas e janelas para que ninguém venha a ser contaminado com esses gases tóxicos que venham a se espalhar. Vamos falar agora sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. No Brasil, a norma regulamentadora número 9, ela regulamenta a obrigatoriedade da implantação desse programa para prevenir os riscos do trabalhador, ou seja, a empresa ela é obrigada a ter esse plano para que todos os trabalhadores tenham a sua proteção já definida dentro desse plano, desse programa. Consideram-se riscos ambientais, como já foi falado, os riscos físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente do trabalho, e que em função de sua natureza, concentração e intensidade, venham a provocar e a expor o trabalhador a danos à sua saúde. Qual o objetivo do PPRA, considerando os riscos já conhecidos? Tem como objetivo eliminar ou reduzir ao mínimo a exposição não apenas do trabalhador do serviço de saúde, como também daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde e a agentes biológicos. O PPRA visa também a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle e ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais também. Agora, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, ele tem um objetivo diferente, que é promover e preservar a saúde do conjunto de trabalhadores, sendo parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, que venham a preservar a saúde de seus colaboradores. Esse programa de controle, ele é caracterizado por exames físicos e de saúde que o trabalhador deve ser submetido periodicamente, de acordo com sua função, e que tenha-se um relatório das condições de saúde desse trabalhador periódico. São exames obrigatórios estabelecidos por esse programa de controle médico, o exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho, uma mudança de função e o exame demissional, ou seja, para cada modificação dentro desse ambiente de trabalho, o trabalhador deve ser submetido a uma bateria de exames para verificar as suas condições de saúde
tanto física quanto psicológica, para saber se ele tem condições de exercer da melhor forma possível, sem prejudicar a sua função e sem prejudicar a sua saúde. Vamos falar agora um pouco sobre incêndio. Fogo, o que seria o fogo? Fogo é uma reação química das mais elementares, também chamada de combustão, correspondente à oxidação rápida de uma substância com consequente produção de calor, realizada de forma pré-ordenada e objetivando um benefício para o próprio homem. O incêndio, do ponto de vista químico, ele é exatamente igual ao fogo, porém sua ocorrência normalmente se dá fora do controle ou prejuízo do próprio homem, ou seja, quando o fogo toma proporções maiores daquelas que o homem tem condição de contornar. Aqui a gente tem um exemplo simples da composição química e física do fogo. O comburente, o combustível e o calor é a fórmula simples do fogo. Vamos para as técnicas para a extinção do fogo ou incêndio. Isolamento ou retirada do material que está incendiado. Método de extinção do fogo ou incêndio pelo qual se exclui da reação química o elemento combustível. Abafamento é um outro método, caracterizado pela diminuição do teor de oxigênio a níveis inferiores a 13% do volume de ar, a partir do qual a reação química não se mantém, ou seja, um dos elementos básicos do fogo ele está sendo reduzido e assim a combustão ela deixa de acontecer. Resfriamento, método por meio do qual se elimina ou se diminui o elemento calor da reação química. Causas dos incêndios. Os incêndios podem ocorrer de forma natural, acidental ou intencional. Natural, quando pode ocorrer por condições naturais da natureza, própria natureza. Acidentais, quando ocorre uma explosão, vazamento de algum material que pode vir provocar um fogo, um incêndio. E intencional, quando é feito de má fé, uma pessoa pode provocar um incêndio por querer. Os incêndios são classificados em 4 classes. Classe A, o combustível corresponde a corpos comuns e sólidos, tendo como características básicas o fato de que a queima se dá na superfície e em profundidade, e após a queima deixam resíduos, como as cinzas e a brasa, como por exemplo papel, madeiras, fibras, tecidos e algodão. Os incêndios de classe B é quando o combustível corresponde a líquidos combustíveis inflamáveis, inclusive gasosos, apresentando como características básicas o fato de que a queima ela é limitada à superfície e depois de concluído o processo de queima de combustível não deixam resíduos, ou tem como exemplo derivados de petróleo, o óleo, graxa, solvente, gasolina e outros como álcool, tintas e vernizes. Incêndios de classe C é a modalidade de incêndio que envolve componentes elétricos energizados, ou seja, na presença de corrente elétrica, como por exemplo, motores, equipamentos elétricos ou eletrônicos, transformadores, instalação elétrica predial, industrial energizados. São exemplos de incêndios de classe C quando o componente elétrico ele entra em combustão. Os incêndios de classe D caracterizam-se quando o combustível corresponde a um dos tipos de metais pirofóricos, ou seja, substâncias que têm o poder de alimentar a própria chama, como por exemplo o magnésio, o zircônio e o titânio. Bom, os extintores eles são equipamentos capazes de provocar a extinção do fogo e podem conter as seguintes substâncias: água, espuma, gás carbônico e pó químico seco. Conhecer a classificação dos incêndios, ela facilita e é muito importante porque o combate às chamas deve obedecer às características do agente combustível, ou seja, de acordo com o seu agente combustível é que eu vou saber qual o tipo de ação específica, qual a técnica que eu vou usar para que esse incêndio seja cessado. Conhecer essa classificação é muito importante porque o combate às chamas deve obedecer a características do agente combustível sob pena de não ser eficiente. Temos aqui uma tabela resumo com exemplos das classes de incêndio e o agente extintor. Por exemplo,
Incêndios de classe A, que o agente é madeira, papel, fibras, tecido, etc. Agente extintor, água. Sim, a água pode ser utilizada porque apaga por resfriamento e satura o material combustível. Para a classe B, também a água é um agente extintor porque, em forma de neblina, ela resfria e abafa o fogo. Para a classe C, que são equipamentos eletroenergizados, não se deve utilizar a água porque ela é condutora de eletricidade e não vai resolver o problema. Para a classe D, que são materiais pirofóricos, também não se deve ser utilizado. A espuma, como agente extintor, ela pode ser utilizada tanto para incêndios de classe A quanto para incêndios de classe C, porque a espuma ela flutua sobre os líquidos, abafa o fogo, e para fogos de superfície pequena e de baixa resistência, ela também é eficiente. Já não deve ser utilizada nem para incêndios de classe C, nem para classe D. O pó químico seco, ele deve ser utilizado, pode ser utilizado tanto para classe A, classe B e classe C, mas não deve ser utilizado para classe D. O gás carbônico, ele pode ser utilizado também para as mesmas 3 classes, exceto para a classe D, e o pó químico apenas para incêndios de classe D, porque ele impede a continuação das chamas, formando camadas protetoras sobre o material, e assim pode acabar o fogo, cessando o incêndio. Bom, essa foi a nossa terceira unidade, espero que todos tenham conseguido compreender direito ou ter uma noção básica sobre saúde e segurança do trabalhador. E eu agradeço muito a atenção de vocês.